Então, quando a gente se viu, no início do testemunho da Covid, é que estávamos contaminados. E tudo indica que eu trouxe a contaminação para Raquel. Ela pegou de mim. Nós fomos fazer o teste PCR, deu positivo, e estávamos em casa tomando algum remédio que era possível, né? Até que o nosso genro viu que a gente não estava bem, passou aqui, nos botou dentro do carro, nos levou para a emergência do Moinhos e de lá já não saímos. Eu fui um dia antes, a Raquel foi um dia depois. E aí então ficamos no mesmo quarto, né, juntos, sendo tratados. E aí a Camila e a Clarissa se decidiram por nos acompanhar, nos dar um suporte de acompanhamento. A Camila ajeitou as filhas com os amigos, os amiguinhos, e ela entrou para dentro do nosso quarto durante 5 dias com a máscara N95, dormindo e o dia inteiro com aquela máscara, nos atendendo. Ela estava lá no foco da coisa, né? Então, uma bênção de Deus para a nossa vida também, esse apoio que nós recebemos. E mostrar também, honrar o testemunho delas como filhas, né, que honraram os seus pais. Nós nem pedimos, mas elas decidiram fazer isso. E após o 5º dia, a Clarissa já estava preparada para assumir. Então a Camila recebeu folga, né, e a Clarissa entrou em cena. Dali eu recebi alta, logo em seguida, e a Raquel foi para a UTI para receber um tratamento mais intenso. E aí eu lembro assim, um pouco vago, que quando estavam nos removendo do quarto, eu orei pela vida da Raquel, meio sem noção, que eu nem imaginava o que ia ser depois dali, né? E a última cena que eu lembro, estava a equipe de enfermagem carregando o leito da Raquel, e a Raquel deitada, correndo, saindo do quarto, correndo para ir para uma sala de UTI, e a Raquel só fez assim para mim, tchau. Eu lá do outro lado, abanando. Essa despedida, eu não aceitei, o meu coração se quebrou, porque eu não é que não aceitava, mas eu não imaginava que no fim de um casamento dirigido pelo Senhor, uma família que o Senhor nos deu, que o último encontro nosso seria um abanar de longe, né? Aquilo me cortou demais o coração. Mas eu não tinha noção de tudo que ia acontecer. Eu imaginava até que no outro dia ela estaria boa, o que não foi o que aconteceu. Daí então seguiu-se o agravamento da doença, ela teve que ser entubada. Bem, aí começou a coisa a pesar. Eu falei com o Edno, nosso genro, que é intensivista, e ele é um da equipe que colocava tubo e desentubava, ou seja, totalmente envolvido nessa parte da medicina. E eu cheguei na casa dele no primeiro dia que a Raquel foi entubada, e eu, na minha inocência, assim, bom, agora é só uma questão de tempo, outro tratamento com o tubo vai resolver tudo. Aí o Edno não respondeu nada, eu só vi 2 lágrimas. Duas lágrimas correndo dos olhos de um médico que sabe o que é intubação. Então, isso realmente, das probabilidades de sair com vida ali, o Senhor apostou naquela de menor probabilidade para mostrar que Ele é poderoso. Então, a partir daquele momento ali, mesmo tendo fé que o Senhor poderia curar, e nós pedimos pela cura, né, sempre ficava assim, mas Senhor, quando é a cura? Ainda não aconteceu, o que vai ser daqui em diante? Quanto tempo vai ser? O que acontece depois dessa fase, depois da outra? Então aquela apreensão, né? E aí queríamos saber a notícia dos médicos lá, como é que estava a situação da Raquel, e esperávamos notícias, e angústia de saber se a notícia era boa ou ruim. Aí, agora, eu preciso da ajuda da Camila para lembrar que
num grupo de oração e vigília que fizeram na casa da Dani, do Rubinho, o Samir, a Camila, o Fabrício estavam lá, e o Rubinho recebeu uma palavra. O Rubinho diz assim: o Senhor me disse que é para nós esperarmos boas notícias. Aí eu entendi. O Evangelho é boas novas de grande alegria. Jesus é o Evangelho personificado, né? Quem traz boas novas de grande alegria não vai trazer notícia de morte. Então isso foi um reforço na maneira de crer e de entender o que o Senhor estava fazendo. E a partir do dia que eu entendi isso e passei a crer nessa afirmação, cada dia vinha uma boa notícia. Às vezes um pequenininho ganho. Ah, Raquel hoje fez isso. Mas diminuiu um pouquinho aqui. E nós agradecendo ao Senhor as pequenas boas notícias que durante todo o tempo chegavam a nós, dia a dia. Nós aguardávamos ansiosamente o boletim médico das 6 horas da tarde para saber qual era a boa notícia do dia. E o Senhor foi fiel. Todos os dias uma boa notícia. Depois veio uma irmã, estava orando, uma amiga da Raquel, esposa de um pastor, amigo nosso, estava orando: Senhor, coloca os teus anjos lá para estarem junto com a Raquel. Aí o Senhor respondeu para ela: eu estou lá com a Raquel. Ou seja, pode mudar a oração, não precisa pedir anjos, porque o próprio Senhor estava cuidando da Raquel. Veio essa palavra. Então, cada palavra, cada visão, cada discernimento que os irmãos tinham chegava até nós e era sempre um alento para a nossa fé. Como o nosso genro é médico do hospital e conhece a equipe, inclusive a equipe que cuidou da Raquel, ele mesmo que indicou, esse médico que cuidou da Raquel chegava em casa e comentava com a sua esposa assim: eu acho que a sogra do Ed não vai durar muito, o que estava tratando. Por quê? Porque ela está melhorando muito rapidamente. Ele achava que era aquela melhora assim que a pessoa tem para partir, né? E ele comentava com outro médico da equipe lá, não da equipe, o Dr. Jonathan, né? Surpreso de quanto rápido ela estava assim, ficando boa. E ele diz assim: tem mais do que ciência nesse assunto aí. Então, o próprio médico que estava tratando estava vendo a mão de Deus agir, mesmo sem discernimento, obscuro no entendimento, porque em geral eles não creem, né? Mas viu que tinha algo mais. Sabia que tinha um grupo, esse grupo de oração da Raquel aí faz a diferença. Aleluia. Então, na verdade, isso mostra o quanto os irmãos nos suportaram, né? E cuidaram de nós. Bem, aí a Raquel saiu, veio a resposta da cura, estava livre da Covid, deu alta da UTI, foi desentubada. Ela lembra, a partir daí ela lembra, né, de ter sido desentubada. Aí ela vai começar a falar agora, eu vou permitir então, porque... Glória a Deus. Então, a partir daí, ela veio ao mundo, né, de volta. Só que eu vou falar muito antes disso. Amém. Esse aqui, no hospital ele não me viu. Eu não queria que ele me visse. Também não podia entrar, só entrava uma por vez, mas eu não queria que ele me visse naquele estado que eu estava, porque eu sabia que ele não imaginava. Ele pensava que eu ia saltar da cama e ia abanar para ele na janela lá embaixo. Ele estava lá embaixo, eu numa janela e ele estava lá embaixo. E ele pensava que eu podia abanar para ele, mas eu nem levantava da cama, entendeu? E eu sabia que ele não sabia. E eu perguntava: gurias, vocês já estão dizendo para o pai como é que eu estou? Estamos, ele sabe.
eu conheço, né? São só 47 anos. 47 anos, né? E mais de namoro e noivado, quase 50 anos, a gente sabe, né? E daí, a gente via aquelas pessoas saindo da Covid no jornal, né? Balãozinho, as pessoas abanando. E eu saí da cadeira de rodas, né? E naquela ocasião, tanto Camila quanto a Clarissa ficaram impossibilitadas de me cuidar porque teve Covid, elas estiveram juntas, todas não podiam vir aqui. Então, quem é que me cuidava? Quem? É isso aí. Tudo. Tudo, né? Todo cuidado. E teve que fazer obras para a cadeira de rodas ter acesso ao banheiro, teve que cozinhar, teve que me tratar, dar banho. E foi assim, uma sucessão de bênçãos. Eu quero contar uma coisa que é interessante, que aconteceu lá no pós-Covid. Como eu fiquei sem movimentos, vinha fisioterapeutas de manhã e de tarde, um fisioterapeuta. E a Camila é fisioterapeuta, a minha filha mais nova. Mãe, é bom para ti. E eu nunca fui de fazer exercício, um saque meu nunca passou da rede. E tu sabe que aí fazer exercício seria... E o médico insistindo. E entrava a fisioterapeuta e dizia para mim, força. E eu falava, mas será que só foi isso que aprenderam na fisioterapia, falar isso? Eu não estou disposta, não queria de jeito nenhum. Um dia entrou um fisioterapeuta, ele entrou na porta, a Camila falou, mãe, foi o meu fisioterapeuta que ela estagiou lá, era o fisioterapeuta que ela tinha estagiado. Mas ele olhou para a Camila, cumprimentou, veio olhando para mim fixamente, mas olhando fixamente mesmo. Chegou na minha frente, ele levantou a manga do jaleco, fez assim para mim. Ele estava todo arrepiado. Aí ele disse, professora! Tinha sido meu aluno. Lá quando eu trabalhei 32 anos de magistério. E tinha sido meu aluno. Vocês sabem o que aconteceu? Todas as minhas reservas para fisioterapia acabaram naquele dia. Eu comecei, e ele conversava, me enrolava, e eu sou difícil de enrolar, mas ele me enrolava e ia e perguntava para fulano e fulano. Quando eu vi, eu estava saindo da cama. Depois ele veio trabalhar comigo aqui em casa. Em um mês eu estava empurrando a cadeira de rodas como se fosse um andador, né? Estava andando. E eu vi isso como a mão de Deus, sabe? Porque tu ter um ex-aluno, um privilégio, eu vi que Deus quebrou me deu um mimo. No pós-Covid eu tive alguns questionamentos com o Senhor sobre aqueles irmãos que partiram. Porque aí veio a pergunta, por que eu? Não é? Nós oramos por vários irmãos que partiram. Né? E muitas palavras foram ditas até que eu recebi uma mensagem do pastor Erasmo, um vídeo. Minha querida irmã, Deus, estou muito contente com o teu restabelecimento. Deus tem te mantido e o que Ele quer de ti? Comunhão. Aí aquela palavra veio. É a soberania de Deus que decide, não fui eu que decidi, o Senhor decidiu, e o que Ele quer? Comunhão. E aí aquilo sossegou meu coração, aquilo sossegou, porque quem decide é o Senhor. Esse não era o tempo da Raquel ainda, né? Mas entre os irmãos que também tiveram Covid e partiram, existem 2 cânticos que podem identificar.
Nós vamos agora cantar o cântico da Camila, né, que é louvor e agradecimento ao Senhor que nos curou, que toda honra, toda glória para Ele. Trabalhou com a igreja nesse tempo, a igreja recebeu do Senhor, também teve experiência de orar e ter resposta na oração. Então foi um treinamento para todos nós, junto com outros irmãos que estavam nessa situação, lembrando, por exemplo, da Joy, lá na Alemanha, também estamos orando. É um tratamento mais para nós do que aquela menininha, que ela está lá querendo arrancar as fundas, brincar, nem está, né? Mas a igreja está aprendendo a orar, a confiar e aguardar a resposta. Os que ficaram como nós, então, temos um cântico de louvor ao Senhor. E toda a honra e toda a glória é a Ele. Ele que teve misericórdia de nós. Os que partiram, eu fui nesses últimos dias, eu nunca tive tanto, 5 atos fúnebres, né? Enterro de 5 irmãos que partiram em tão pouco tempo. Mas também, qual era o cântico ali? Porque Ele vive, eu posso crer. Então, o Senhor é soberano. Aos que ficam ainda, vivamos, louvem ao Senhor. Os que partiram, porque Ele vive, nós podemos estar crendo no amanhã e aguardar o amanhã. Então não existe perda em nenhum lado. São só ganho. Amém. 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 Muitas coisas nós aprendemos nesse tempo agora, talvez pela idade, né? Nós já estamos nos 70, então aprendemos coisas, porque não se deixa de aprender. Um pouquinho mais maduros, né? Não se deixa de aprender o tempo todo. Nós vamos aprendendo. Dessa vez foi uma coisa diferente, porque nas outras vezes eu estava consciente, orando e pedindo. Dessa vez eu estava entubada, sedada, e os irmãos me perguntam: Raquel, você viu alguma coisa? Viu um clarão? Viu o portal dos céus? Não vi nada. Quem viram foram os irmãos. Os irmãos que viram. Porque quem teve palavra foram os irmãos. Quem estava orando eram os irmãos. Eu estava desacordada. Porque eu posso dizer que desde o primeiro dia que eu baixei, foram 30 dias no hospital, do primeiro dia que eu baixei, mesmo não estando entubada, ali eu já estava confusa, eu já estava... Dizem as minhas filhas, né, que estavam cuidando lá, que eu estava fora da casinha. E durante o tempo que eu estive entubada, eu não senti nada. Mas os irmãos sentiram. Teve, como Elias já mencionou, né, palavras. Então, as palavras, elas foram registradas, estão todas. E quando eu acordei, o médico disse: Dona Raquel, com o rosto bem perto de mim, a senhora quer sair do tubo? Eu fiz assim. Depois eu não me lembro uma coisa estranha assim. Quando eu olhei para ele, ele perguntou meu nome, eu respondi. Ele perguntou: onde é que a senhora está? Eu disse: no hospital. E onde é que a senhora está, Dona Raquel? Qual hospital? No Moinhos? Eu achava estranhas as perguntas, que para mim tinha passado um dia. Tinha passado um dia que eu tinha... Eu não sabia quantos dias eu tinha estado desacordada, né? Eu falei: mas que estranho, que perguntas, né? Alguns já me conhecem, sabem que... E aquele período foi o período mais difícil, eu confesso a vocês, que foi o período onde eu estava já consciente, tendo ainda alguma alucinação, mas eu estava já consciente. Ali, em seguida, eu lembrei de Deus. E quando eu lembrei do Pai, o Pai estava sentado no trono. Estava sentado no trono. E ali eu entendi, veio aquela palavra, já o meu espírito estava conectado assim, a soberania de Deus. Pronto, aí eu ali comecei a novamente ter comunhão. Eu não podia quase falar, eu não tinha nenhum acesso a parentes ali, era UTI, a UTI estava lotada no mês de março. E eu então comecei aquele diálogo com o Espírito Santo.
E isso começou a me fortalecer, embora o sofrimento fosse grande. Porque eu vivia naquela situação, a situação que a minha mãe de 90 vive hoje, que tem demência, que usa fralda, que é atendida pelos outros. Ali eu lembrava dela e vivia a situação que ela vive. Então, para mim, era um momento de muito sofrimento. Ali foi. Mas o Senhor falou, e eu chamava, pedia socorro, com aquela vozinha assim, que eu não sabia que estava com a voz fraca, mas estava a voz fraca, né? Eu pedia, e eles passavam correndo, atendendo, eu sei que estava lotado. O Senhor falou comigo assim, eu vos dei autoridade. Aí eu falei, opa, o Senhor me deu autoridade, eu estou aqui, então. O Senhor manda alguém aqui. E comecei então naquele diálogo, vocês já sabem, que a gente mantém com o Senhor, né? O Senhor manda alguém aqui para me atender. E aí vinha. E aí eu comecei a reagir no espírito, né? E aí quando eu fui transferida para a parte pós-Covid, aí ali eu posso dizer o seguinte, entrei no céu. Ah, Jesus! Porque aí minhas filhas chegaram. E aí era turnos assim, né? Camila e Clarissa trocando os turnos 24 horas. Filha, me vira de lado. Filha, costa meu nariz. Porque eu não podia fazer nada, eu não tinha movimentos. Né? Não tinha movimentos. E elas então fizeram tudo. Digamos, tudo que eu fiz por elas quando elas nasceram. Tudo não, né? Mas elas fizeram por mim agora, né? Nessa época. E daí ali eu fiquei sabendo, porque elas começaram a ler para mim as mensagens que os irmãos mandavam. E daí eu comecei a me alegrar e me inteirar daquelas palavras que o Elias estava falando, que eu não sabia. Então aquelas palavras começaram, né? E daí o Senhor começou a falar, eu dizia assim para elas, vê aí o que quer dizer, saireis, o Senhor falou sairei, pulareis. Aí elas iam olhar ligeirinho e me diziam, Malaquias diz, saltareis como bezerro. Eu falei, opa, vou andar. Eu vou andar. Né? Ou o Senhor depois disse, saireis com alegria, em paz, versículo, vou sair. Começou aquele diálogo, né? E nós ali juntos, e elas comigo, ou cantavam, ou botavam louvor, ou botavam as palavras que os irmãos diziam. Então, respondendo à pergunta do que nós aprendemos, desta vez foi um ser carregado pelo corpo de Cristo de uma maneira. E durante esse tempo, eu quero dizer para vocês, Camila compôs, conforme Elias já falou, mas Clarissa, que é dentista, ela não desenhava, ela não fez curso de desenho, mas ela começou a desenhar. Então ela está montando para mim um álbum. Por exemplo, aqui ela começou a lançar as palavras com um desenho. Em seguida, ela fez o meu rosto. Ela fez o meu rosto. Isso sem ter feito o curso. Ela foi despertada para escrever as palavras e também ir desenhando com aquarela, que eu já fiz um curso de aquarela e acho que é muito difícil, desisti. Mas ela começou a trabalhar com aquarela. E hoje ela está trabalhando com aquarela, fazendo muito trabalho interessante daquela fase. E uma última palavra que Deus tinha me falado também, eu disse assim para as gurias, eu não digo o nome de quem era porque eu não sei quem estava na hora. Eu falei assim, o Senhor falou junto com todos os irmãos. E elas procuraram e estava em Efésios essa palavra. 3:10.
3,18, diz assim: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí eu vi que não era uma situação só comigo, era uma situação de que nós estávamos tendo um discernimento maior de corpo, para orarmos um pelos outros e juntos conhecermos mais do amor, da profundidade do amor de Cristo. As experiências foram muitas. Para os irmãos que pedem, nós damos o testemunho, mas nós ficamos assim, esse vai fazer parte de um testemunho que vai ficar, se o Senhor nos permitir viver mais tempo, é um testemunho que vai ficar, vamos dizer, dentre muitos outros. Porque a vida que o Senhor nos oferece é essa. Não é? É o emprego que chegou na hora certa, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? São os filhos, temos 8 netos, né? E a minha filha, que eu não mencionei o nome, que é Letícia, mora na Bélgica, ela faria a mesma coisa. Elas dividiriam os plantões, com certeza, igualmente. Não tenho a menor dúvida. E eu sou grata ao Senhor. Eu acho que o nosso coração tem que ser sempre agradecido ao Senhor, independente da situação em que nós estejamos passando. Porque a palavra diz que nós vamos passar por tribulações, né, como falei no início. E o Senhor não prometeu uma vida sem tribulações. Até se fala muito no Evangelho da Graça, que é o Evangelho sem a cruz. E Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então nós temos experimentado, a gente não quer carregar a cruz, porque a cruz é morte, né? Tu tem que matar a tua vontade, e a gente sempre acha que a nossa vontade é boa, esquece que a vontade boa e perfeita e agradável é do Senhor. Então, mesmo nas dificuldades, temos que crer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e pedir a Ele que nos ajude, porque Ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci. Se Jesus diz isso, é porque Ele está disposto a nos ajudar a vencer. Então, nós temos que cada vez mais estar no Senhor, independente da situação que estamos vivendo, porque o Senhor vai resolver o problema, né? Vai dar uma solução de acordo com a sua vontade. E nós não adianta ficar reclamando de nada, porque não é bom que seja assim. O Senhor até permite que a gente faça um tipo de uma choradeirazinha, porque o salmista diz assim: diante de ti a queixar-me eu estou. Ou seja, ele devia estar com uma situação difícil, né? Senhor, e agora? Aconteceu comigo quando a Raquel veio com o diagnóstico de câncer na tireoide, né? Que foi o primeiro câncer que surgiu nela. Eu passei a noite em claro, sentado na poltrona ali, disse: Senhor, não estou entendendo. Mas o que é isso? Vem nos assolar agora essa enfermidade. Como é que é? Ou seja, o Senhor não se ofendeu comigo por eu não estar entendendo aquela situação e não estar querendo passar por aquela situação. Jesus até mesmo disse: se possível, passa de mim, né? Então eu estava nesse queixume, né? Mas aí o Senhor imediatamente trouxe a palavra dele para aquietar meu coração. Diz assim: eu é que sei os pensamentos de bem que tenho a teu respeito. Aleluia. Eu não precisou dizer mais nada. Eu fui dormir, tranquilo. E é isso que temos que ter em nossa mente, no coração, que esse Senhor, Ele permite que passamos por aflições, não foram poucas, mas Ele nos livrou de todas. Amém. Amém? E se fez assim comigo e com a Raquel, vai fazer com cada um de vocês, qualquer que seja a situação. Se o problema parece intransponível, que não tem como resolver, o Senhor tem a solução.
dele, solução do jeito dele. Deus criativo. Ele toma conta e diz, como essa irmã que diz assim, pediu para colocar os anjos, ele diz, não precisa orar para mim para pedir botar os anjos. Eu mesmo estou cuidando da Raquel. Então ele dirige tudo conforme ele quer. Amém. Essa é a mensagem.